Há 2 dias atrás, dia 28 de outubro de 2025, 2.500 agentes cercam os complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. O alvo seria a cúpula do Comando Vermelho. Em menos de 24 horas, o Brasil volta a registar o maior massacre da sua história recente, mais de 100 mortos. Mais do Carandiru em 1992, o governo fala em narcoterrorismo, as famílias falam em execução. E a verdade continua escondida entre as vielas, os tiros e o silêncio. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ovasco. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar de um caso que aconteceu nem há 3 dias atrás. É um caso triste, nunca é bom falar destas coisas, mas nós temos que entender também o que é que aconteceu naquele dia e também toda a história, não é? Porque é importante saber que, para além de haver 2 versões da história, existem muitas mais também às vezes. Porque esta história, em relação ao Comando Vermelho, em relação à Polícia Federal, tem muito mais do que se lhe conte. Nós vamos aqui fazer um pequeno resumo das coisas, espero que tenham noção, vão sair daqui mais informados e por isso, sem mais demoras, vamos lá então começar a contar este caso. Não se esqueçam do likezinho, de subscrever e de ativar o sininho das notificações. As forças de segurança invadiram os complexos de favelas do Alemão e da Penha, na zona do norte da cidade, consideradas bases centrais do Comando Vermelho. A operação, chamada Contenção, resultou em 119 mortes, 115 civis e 4 agentes policiais. A informação foi confirmada pelo secretário da Polícia Civil, Philippe Coury, durante uma conferência de imprensa na quarta-feira, dia 29. As autoridades admitem que o número de vítimas pode aumentar. Segundo Coury, as pessoas mortas reagiram com violência, enquanto as que se renderam foram detidas. No total, 113 suspeitos foram presos, incluindo 33 vindos de outros estados e 10 adolescentes, que foram encaminhados para unidades de reinserção social. Quando foi questionado pelo elevado número de mortes, o secretário afirmou: a polícia não entra a disparar, entra a ser recebida a tiro. A operação estava planeada, o resultado de quem escolheu não foi a polícia, foram eles. Coury rejeitou o termo de chacina utilizado por movimentos sociais e organizações de direitos humanos, alegando que a ação foi legítima e teve como objetivo cumprir mandatos de prisão e apreensão. Apesar disso, esta operação foi altamente criticada por especialistas. Ativistas classificaram-na como um massacre e especialistas em segurança pública alertaram para a exposição da população civil aos tiroteios. Estes confrontos e as ações de retaliação provocaram o pânico em toda a cidade, com tiroteios intensos, fecho de escolas, comércios e postos de saúde e bloqueios nas principais vias do Rio de Janeiro. De acordo com Coury, as pessoas mortas estão a ser oficialmente tratadas como criminosas autoras de tentativa de homicídio contra os polícias. Como vocês podem ver, isto obviamente é o lado da polícia. Nós nunca sabemos e nunca vamos saber, nós meros civis, e mesmo que faças uma pesquisa, vais sempre perceber que tu ficas sempre condicionado às informações que te fornecem e às fontes que te fornecem essas informações. E então, se tu és uma pessoa desconfiada como eu, que gosta sempre de ver todos os lados da história, vais sempre ter a tentação de questionar se isto é verdade. E questionar não quer dizer que estejas a dizer que eles estão a mentir. É simplesmente porque sabes como é que o ser humano funciona quando quer atingir um determinado objetivo. E mais uma vez, não digo que estou a acusar ninguém, para quem gosta de turpar as minhas palavras, e não estou a falar com vocês, os meus seguidores. Ao fim e ao cabo, nós temos que também entender qual é que era o objetivo desta operação. E já entendemos um pouco. Vamos ver também se o objetivo foi realmente concretizado e vamos falar disso. E nós mais à frente vamos falar o que é o Comando Vermelho, qual é que foi a sua origem e bem qual é que é o seu impacto na sociedade brasileira e até do mundo. E para além desse objetivo, eles também queriam cumprir 180 mandados de busca e 100 de prisão, 30 deles do Pará. Desta operação foram apreendidas 118 armas, incluindo 91 fuzis e toneladas de droga. Segundo o secretário Philippe Coury, foi o maior golpe já sofrido pelo Campo Vermelho. O secretário de Segurança, Vítor dos Santos, disse que a operação deixou 8 vítimas, 4 civis feridos e 4 polícias mortos, e que os restantes mortos eram criminosos que resistiram à prisão. Ou seja, com isto é fácil perceber que eles estão a considerar que quem morreu, ou seja, os criminosos, que não contam para o número de mortos. O que é que podemos dizer em relação a isso? Não vou opinar, simplesmente continuar a dar-vos informação para vocês serem o tribunal e tirarem a vossa conclusão nos comentários. As autoridades afirmaram que a operação foi planeada e legal, com o uso de câmaras corporais, embora algumas possam ter ficado sem bateria. A maioria dos confrontos ocorreu numa área de mata para proteger a população civil. Esta questão das câmaras corporais é algo que eu já falei que deveria ser incorporado aqui em Portugal, mas depois também há aqueles problemas, não é? Ficaram sem bateria. Porquê, não é? Nestas ocasiões super importantes é quando elas não devem ficar sem bateria. Isto para mim é uma justificação estranha e obviamente levanta muitas dúvidas. E para quem já está a dizer que eu possa estar a defender algum lado, não estou a defender nenhum lado, apenas a dar-vos informação.
Mas isto não pode acontecer. Câmaras sem bateria é uma desculpa... Vá lá. Temos que melhorar um bocadinho isto. Porque isto vai sempre levantar dúvidas para o público, não é? Vocês já devem ter ouvido falar deste caso, entretanto, nestes últimos 3 dias. E, obviamente, que é muito chocante as imagens que os mídias mostraram. Eu acho que não vou poder mostrar aqui muitas imagens, mas vocês podem ir ver depois no Google e conseguem ver imagens chocantes. E principalmente durante a madrugada e a manhã de quarta-feira, moradores e familiares recolheram corpos encontrados na mata e levaram-nos para uma praça no Complexo da Penha. Questionado sobre o motivo da polícia não ter feito o resgate, o secretário de Segurança, Vítor dos Santos, afirmou que as autoridades não tinham conhecimento desses corpos, explicando como muitos feridos entraram na mata a tentar escapar. E toda esta história é um pouco que nós temos, não é? Não temos assim muita mais informação em relação a esta operação. Obviamente que está a ser altamente criticada pelo mundo inteiro e há uma coisa que nós temos que entender. Nós temos o lado da polícia, temos o lado dos civis e temos o lado também do Comando Vermelho, não é? O que é o Comando Vermelho? Porque nós não podemos também estar aqui a passar a mão pelo pelo e estar a ser muito sensíveis perante uma organização criminosa que existe já há muitos anos. Temos também que ter atenção a informar-nos o que é que eles realmente são. E para as más línguas dos comentários, que são pessoas que não me seguem, obviamente, e que não sabem como é que eu funciono, não digo com isto que é justificado matar pessoas, mas digo com isto que temos que entender o que é o Comando Vermelho. Muita gente não tem a noção do que é o Comando Vermelho. Então vamos lá falar um pouco do que é o Comando Vermelho e o que é que representa para o Brasil. E bem, qualquer dia vamos ser honestos, aqui também em Portugal. O Comando Vermelho é a segunda maior facção criminosa do Brasil e a mais poderosa do Rio de Janeiro. Nasceu em 1979 dentro do presídio da Ilha Grande, uma antiga prisão conhecida pelas suas condições desumanas. A convivência entre criminosos comuns e presos políticos durante a ditadura militar deu origem a um grupo que defendia o lema Paz, Justiça e liberdade. Na prisão, os detidos criaram laços de solidariedade, ao fim e ao cabo para sobreviver à violência interna. Inspiraram-se em ideias e métodos trazidos pelos presos políticos. O grupo passou a ser conhecido como Falange Vermelha, este nome dado pela polícia. Um dos fundadores, William da Silva Lima, o professor, contou que o grupo surgiu com regras básicas como o respeito ao companheiro. Até agora parece tudo bem, não é? Mas obviamente não vai ficar. Nos anos 80, o Comando Vermelho começou a realizar assaltos a bancos e sequestros, mas acabou por concentrar-se no tráfico de drogas e no controle das favelas cariocas. E principalmente aqui é que está o problema. É nesta questão do controle das favelas. O crime passou a ser visto por muitos jovens das comunidades como uma forma de sustento e ascensão social. E como podem ver, é um problema gigantesco. E no Brasil é preponderante. Porque ao fim e ao cabo, se tu nasces num ambiente em que vês toda a gente a fazer o mesmo, que é vender droga, que é praticar violência e outras coisas, muito provavelmente é o que tu irás fazer no futuro. Claro que existem pessoas que conseguem escapar, mas a maior parte não vai conseguir escapar, porque depois vai ter problemas económicos, problemas em casa, e tudo isto vai levar a que o jovem, ainda inocente, acaba por ser levado ao engano e formar uma personalidade, e acabará por favorecer estas organizações que, ao fim e ao cabo, são uma lavagem cerebral autêntica. Durante a década de 1990, cerca de 90% das favelas do Rio estavam sob o domínio do Comando Vermelho. Isto segundo o livro Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado de Carlos Amorim. A facção chegou a financiar escolas de samba e campanhas políticas. Então é algo que nós podemos admitir que está dentro do Brasil. A hegemonia do Comando Vermelho começou a ser desafiada por outras fações dissidentes, como por exemplo o Terceiro Comando Puro, TCP, e os Amigos dos Amigos, além da guerra constante com o Primeiro Comando da Capital, PCC. As forças policiais formam o quarto elemento deste conflito que se prolonga há décadas. Podemos também admitir que eles têm um poderio gigantesco e principalmente bélico. Eles têm um armamento pesado, incluindo fuzis, granadas, o que lhes permite enfrentar operações policiais durante horas. É conhecido pela violência extrema e por impor castigos brutais a quem desrespeita as suas regras, como por exemplo mudar de facção ou informar a polícia. Os seus membros, além disso, são descritos pelos agentes como os mais sanguinários, e passo a citar: o Comando Vermelho adora queimar um polícia vivo, enquanto os seus inimigos preferem suborná-los, diz outro polícia, sempre de forma anónima. Tal como outras fações, o Comando Vermelho possui regras rígidas e inquebráveis. As decisões mais importantes são tomadas por um tribunal do crime, composto por líderes que em grande parte estão presos, mas continuam a dar ordens dentro das cadeias. Entre as punições, ser informante da polícia dá origem a uma pena de morte. Mudar de facção, pena de morte. Roubar dentro da favela, normalmente um corte e uma mão. Flertar com o inimigo ou até trair o grupo, castigos corporais severos. Violações
são proibidas, embora na prática haja exceções dentro da própria facção. Os líderes mais notórios, eu vou-vos dizer aqui alguns nomes, são Fernandinho Beiramar, condenado a mais de 400 anos de prisão, Elias Maluco, responsável pelo assassino do jornalista Tim Lopes em 2002. E de uma forma muito breve, eu vou-vos descrever como é que ele morreu e como é que o próprio o matou. Tim Lopes foi levado para uma área isolada do Morro do Alemão depois de ter sido capturado pelos traficantes, onde foi submetido a tortura extrema. Segundo os relatórios policiais e o testemunho de latores, Elias Maluco iniciou um ritual macabro, queimando os olhos de Lopes com um cigarro. Em seguida usou uma espada do tipo samurai. Cortou-lhe as mãos, os braços e as pernas, enquanto ele ainda estava vivo. Outros traficantes presentes, como André Capeta e Ratinho, também participaram na tortura. Após a mutilação, Lopes foi colocado dentro de vários pneus, regado com combustível diesel e incendiado. Obviamente que em resposta a todo este crime e a esta organização monstruosa, as UPPS, ou seja, a Unidade da Polícia Pacificadora, tentou retomar os territórios dominados pela facção, especialmente o Complexo do Alemão, mas o efeito foi limitado. Como alertava o ex-governador Moreira Franco, o crime organizado já tinha deixado de ser um grupo de ignorantes, era uma estrutura complexa, armada e com influência social e política. Como vocês podem ver, isto já é um problema que está impregnado dentro do Brasil. E claro que isto não foi a primeira vez que uma operação destas aconteceu. Por exemplo, esta operação também está a ser comparada ao massacre de Carandiru em 1992, quando as forças de segurança executaram reclusos numa prisão. No Rio, a segunda e a terceira operações mais letais ocorreram em 2021 e 2022 nas comunidades Jacarezinho e da Vila Cruzeiro, que deixavam, respectivamente, 28 e 25 mortos. Cláudio Castro era também governador quando as duas operações foram realizadas. O que nós ainda não temos resposta, pelo menos até agora, desta operação, é principalmente a identidade dos mortos. Não sabemos realmente se todos eram de facto criminosos, não é? E se havia algum comprovativo de que eram procurados com ordem judicial. E isto obviamente impede de saber o nível do impacto sofrido pela estrutura do Comando Vermelho. Quero que tenham a noção que provavelmente vão saindo mais notícias e até agora não se sabe, mas poderá vir-se a saber quantos elementos é que morreram do Comando Vermelho e até a confirmação das pessoas que foram realmente mortas. Segundo informações da imprensa, um dos capturados será Tiago Belão do Nascimento Mendes, apontado com o braço direito, e Edgar Alves de Andrade, o DOCA, suposto chefe do Comando Vermelho na região, que conseguiu escapar. Os moradores denunciaram execuções e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu ao governador Cláudio Castro detalhes sobre a operação para determinar se a atuação da polícia ocorreu no cumprimento da lei e convocou-o para uma audiência. O secretário-geral da ONU pediu que se investigasse o caso imediatamente. E claro que nós tínhamos muito mais para falar da história da polícia contra o Comando Vermelho, até de todos os eventos, e há muita coisa que nós não sabemos, não é? Porque nós estamos aqui de trás, eu nem sou brasileiro, não vivo no Brasil, não tenho uma noção física do que é estar lá, do que é viver numa favela, viver dentro do problema e dentro de todas estas questões, ou seja, só posso falar pelas informações que leio e pelo meu bom senso, por isso não levem a mal, não quero de maneira nenhuma que pensem que eu sei mais do que todos, não, nada disso, apenas li informações, tirei a minha conclusão, estudei para estar preparado para este vídeo e só quero que quando faço estes vídeos venham com a melhor da intenção para vos informar, porque há pessoas que vêm e falam sem saber, e hoje em dia no TikTok há cada vez mais isso, que é trabalhar na emoção da pessoa, trabalhar na emoção do lado da polícia, trabalhar na emoção do lado do Comando Vermelho, e depois existem estas rivalidades todas, quando no final do dia nós todos somos seres humanos e às vezes não entendemos a história no cerne da questão, e às vezes é um pouco isso que nós precisamos, um pouco de empatia por toda a gente. São criminosos, não são criminosos, são seres humanos, na mesma no final do dia. Com isto não defendo qualquer ação que tenham tomado por parte do Comando Vermelho. E no final do dia nós temos que entender que este problema vem muito mais do que começar uma guerra. Isto vem mais de uma questão estrutural dentro do próprio Brasil. Começa desde lá de cima até cá abaixo. E esse é que é o problema. Também tal e qual igual a Portugal. Com outros problemas, com outras questões. Tudo começa de cima. E o problema vem geralmente dentro da política. E às vezes é muito mais complicado do que isso, porque nós, seres humanos, somos seres muito complicados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido a informação que queria informar-vos. Vemo-nos no próximo vídeo amanhã, sábado e domingo tem vídeo às 8h15. Muito obrigado, um grande abraço e lamento imenso o que aconteceu no Brasil, porque são mortos e mortos são mortos. São menos seres humanos que temos aqui. Temos de ter sempre um pouco de empatia até pelas pessoas que estão a sofrer, pelos entes queridos que perderam. Não defendendo, obviamente, ações que possam ter tomado. Espero que entendam isso também. Um grande abraço e ao Vasco!